Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Minas Gerais é um dos estados que mais utilizam energia solar térmica no país. E o objetivo é aumentar o consumo de energias limpas e renováveis, agora investindo na produção de energia solar fotovoltaica. Veja na reportagem da TV Assembleia de Minas. A primeira usina fotovoltaica remota de Minas Gerais fica nesta fazenda do município de Manga, no norte do estado. Uma terra banhada pelo Rio São Francisco e pelo sol, que brilha o ano inteiro. Edivaldo, o dono da fazenda, é um ex-bancário que sabe usar os recursos disponíveis para economizar e prosperar. Da fazenda saem o leite, os queijos, as carnes e as frutas usados na padaria, outro empreendimento de Edivaldo. O Edivaldo queria baratear a conta de luz da padaria que ele tem no centro de Manga. O valor mensal já chegava a R$8.000. A solução que ele encontrou foi montar uma usina solar fotovoltaica na fazenda e, com a energia produzida aqui, pagar a conta de luz da padaria. A microusina solar foi inaugurada em abril de 2017 e conta com 220 placas de silício com 25 anos de validade. Toda a energia fotovoltaica gerada pela usina, cerca de 71 kWh, é transformada em energia elétrica nestes inversores e vendida à CEMIG. Os créditos são usados para abater a conta da padaria e também podem compensar uma possível queda na produção em dias nublados, coisa rara por aqui. Minha usina produz o ano todinho, mesmo nos dias em que choveu, produziu menos, mas produziu bastante energia ainda. Tão importante quanto a economia é o ganho para o meio ambiente. Ela é totalmente limpa, nós aproveitamos a radiação do sol, só o sol para produzir essa energia. Então não tem nenhuma agressão ao meio ambiente. A energia solar fotovoltaica também pode ser gerada nas áreas urbanas, mas é diferente da energia solar térmica, já bastante difundida em nosso estado e que serve basicamente para esquentar a água. A energia térmica, ela pega o calor. Quanto mais quente, melhor, mais água quente você vai ter. No caso da fotovoltaica, não. Ela é produzida a partir da conversão direta da luz do sol, em energia elétrica. Apaixonado por tecnologia, Helder acaba de instalar uma microusina solar em sua casa em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. A microusina deve produzir energia elétrica suficiente para cobrir os gastos da família. Tudo aquilo que visa facilitar a minha vida, seja do lado ecológico e financeiro, eu procuro fazer. Cada casa que implanta um sistema desse, deixa de consumir energia que outros podem usar e barateando até mesmo o uso para essas pessoas. Helder conta que ficou sabendo da energia fotovoltaica pela televisão. Já Edivaldo, o fazendeiro do norte de Minas, nunca tinha ouvido falar em energia fotovoltaica até participar de um debate público promovido pela Assembleia Legislativa em 2016. Até então eu não tinha nenhuma informação sobre energia fotovoltaica. Tudo que eu adquiri de informação até aquela data foi através da Assembleia. E eu vi que aqui a gente tinha oportunidade de implantar esse projeto aqui, e foi o que eu fiz. A Assembleia Legislativa é uma das maiores incentivadoras do uso da energia solar em Minas Gerais, atuando tanto na divulgação da tecnologia como na elaboração de leis que facilitem a vida dos consumidores. Foi iniciativa da Assembleia isentar de ICMS tanto os equipamentos das microusinas fotovoltaicas quanto a energia produzida por elas. A Assembleia também melhorou as condições de financiamento do Fundesi, o Fundo de Fomento e Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, para as cooperativas e pequenas empresas que queiram produzir energia solar. Eu acho que o Brasil demorou muito a acreditar nisso, né? Nós poderíamos estar com energia fotovoltaica há muito tempo atrás. Mas eu vejo agora como uma oportunidade boa, porque temos sol de sobra.
temos diversas empresas oferecendo o produto e temos bancos com disponibilidade de linha de crédito. Acho que ainda está muito caro, isso deve baratear, mas é uma das grandes alternativas aqui para a nossa região. Ter uma energia mais barata e limpa. Mais gente usando, mais barato fica. Mais gente usando, menos usinas hidrelétricas serão construídas. Menos usinas hidrelétricas, menos interferência no meio ambiente. A disseminação de notícias falsas na internet já trouxe graves prejuízos a pessoas, empresas e instituições. E em ano eleitoral, as fake news podem ter consequências catastróficas. Nesta reportagem da TV Assembleia da Bahia, você vai aprender a filtrar o conteúdo que recebe na rede. Basta olhar em volta para perceber que quase todo mundo tem um celular. O aparelho é cada vez menos usado para ligações e mais para conversas em redes sociais, com destaque para o WhatsApp, o aplicativo de bate-papo que alcançou no Brasil a marca de 120 milhões de usuários mensalmente ativos. E é justamente nesta plataforma que as notícias falsas, as chamadas fake news, se propagam. Será que o baiano repassa fake news sem nem se dar conta? Se você recebe no seu WhatsApp uma mensagem como esta mulher que ela é acusada de sequestrar crianças, na verdade tem um textinho que explica onde ela sequestrou, você repassa ou não repassa essa mensagem? Sim, repasso. Depois sobrar pra mim aí, maluco, nem gosta. Eu vou pensar mesmo. É bom passar, né? Mas a senhora não tem receio da mensagem não ser verdadeira? A gente recebe muita mensagem falsa, né? Essa notícia falsa circulou na internet há mais de 4 anos. Na época, mais de 7.400 pessoas repassaram esta mensagem no Brasil. E a fake news teve um fim trágico. A mulher, que era inocente, foi linchada por populares no interior de São Paulo. Não resistiu e morreu. Nas últimas semanas, na Índia, foram registrados mais de 12 linchamentos, com 6 mortes, por causa de notícias falsas divulgadas no WhatsApp. O problema tem assustado o mundo inteiro. Neste ano eleitoral, além do corpo a corpo, as campanhas políticas ocorrerão aqui e na palma da mão de cada eleitor, nas cada vez mais populares redes sociais. E é neste ambiente que as fake news se transformam nas principais adversárias dos candidatos. Para você ter uma ideia, nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, mais de 46% das mensagens divulgadas eram falsas. Aqui no Brasil, uma pesquisa da Universidade de São Paulo apontou que em junho deste ano, cerca de 12 milhões de pessoas compartilharam notícias falsas sobre política. O próprio Tribunal Regional Eleitoral foi vítima de fake news. A informação divulgada nas redes sociais, que se mais da metade dos eleitores votarem nulo, a eleição é anulada, não é verdadeira. Essa é uma dúvida, uma indagação corriqueira e é nada mais do que uma fake news. Isso não existe. O eleitor fique certo de que o que vale para a eleição são os votos computados nas urnas. Mesmo que esses votos eles não somatizem mais de 50%, a eleição ela será validada. O juiz Rui Barata Filho também falou sobre o que o TRE está fazendo para coibir as notícias falsas. Bom, a fake news, em que pese, até fazendo um adendo, em que pese hoje tenha tomado essa proporção, acredito eu, levada pelas redes sociais, pela modernidade, pelo avanço tecnológico, ela já é bem antiga, tanto que já tem a previsão no próprio Código Eleitoral. A gente tem trabalhado aqui com um projeto educativo, a gente tem levantado diversas matérias, tem se colocado a imprensa com entrevistas, com informações, justamente para tentar clarear a cabeça do cidadão, a ter cuidado com isso. A advogada Marta Cabanelas alerta que quem cria ou compartilha fake news pode ser punido e destaca ainda que uma eleição pode ser anulada por causa de notícias falsas. A punição existe, mas, a priori, o judiciário ele tem que ser, primeiro, manifestado, a pessoa tem que entrar com uma ação alegando que, ou por meio de compartilhamentos ou de posts, ou por meio de comentários ou de curtidas, ela foi ofendida com uma fake news. O TSE, recentemente, no dia 21 de junho, se manifestou acerca da possibilidade de se anular uma votação quando se verificar, consoante o artigo 222 do Código Eleitoral,
que houve uma fake news com o intuito de denegrir a imagem de um candidato, de um partido ou de uma coligação. Quais seriam as dicas para que uma pessoa perceba que aquela mensagem trata-se de uma fake news? Primeiro, a pessoa tem que verificar a fonte que ela recebe aquela mensagem. Aquela fonte é uma fonte confiável? Já fez outras postagens, né? É comum fazer posts, escrever. Depois disso, quem é o autor dessa fonte? É um autor da mesma forma que existe, de forma verídica, tem um nome completo, a função, se é jornalista ou de que área seja. Depois disso, o mais importante é se verificar a data, porque ultimamente as pessoas repassam, comentam e compartilham fake news como se fossem verídicas e que são demandas de 2, 3, 5 anos atrás. A depender daquilo que se esteja passando, pode se causar pânico ou até medo na sociedade, a depender da notícia que se esteja passando. Verificado que a data é uma data atual, ok, ela pode ser repassada. Mas não, então aí não se repassa essa notícia. Além disso, a gente pode verificar também todo o arcabouço, o conteúdo e o arcabouço teórico daquela fake news. Por quê? Em regra, uma fake news, ela traz uma manchete com um tema, às vezes, polêmico, absurdo ou que cause curiosidade em quem vai receber. A pessoa lê só a manchete e repassa a manchete sem ler a matéria completa. Então, o cuidado tem que ser de ler essa matéria completa. Verificado que a matéria completa existem outras fontes. Se faz pesquisa nos aplicativos de pesquisa, aí você pode repassar essa matéria sem ter nenhum problema. Siga essas dicas e jogue limpo. Um país melhor não se faz com notícias falsas. Neste ano, os brasileiros vão eleger um novo presidente da República e governadores de todas as unidades da federação. Mas a atenção que os eleitores geralmente dão para escolher os chefes do executivo não se repete na hora de selecionar deputados e senadores. E eles são fundamentais para a nossa democracia. Nesta reportagem da TV Câmara, você vai entender como atuam as bancadas parlamentares. Confira! A atuação que começa em manifestações nas ruas pode se tornar atividade legislativa. É o que acontece com parte dos deputados que hoje vemos no plenário Ulisses Guimarães. Muda o cenário, permanece o embate em torno de ideias sociais ou econômicas, com segmentos empresariais também representados. Nos debates, logo se percebe que, além dos partidos convencionais, as bancadas muitas vezes se dividem por defender temas comuns. Oficialmente, são as frentes parlamentares, informalmente, as bancadas da saúde, da educação, do agronegócio, dos direitos humanos, a evangélica, a sindical e outras. Uma outra forma transversal aos partidos de representação da sociedade. A bancada ruralista tem um padrão de atuação que é uma coisa impressionante. Eles têm a figura do coordenador, que é o responsável por organizar a documentação, por convocar as reuniões, por fazer toda a articulação intrabancada. Tem a figura do agitador, que é o sujeito que vai para o plenário, vai para a imprensa, verbalizar as propostas à frente e dizer que se o governo não atender os seus pleitos, o governo vai ser derrotado porque a bancada vota em bloco. E tem a figura do negociador, que diz que é verdade, que tem esse poder todo para derrotar o governo, mas que quer compor, quer negociar, etc. Então, é um padrão inteligente, articulado. A atuação dessas bancadas é ainda mais forte nas audiências públicas e seminários promovidos pelas comissões permanentes da Câmara, com a participação de ativistas que um dia também poderão se tornar deputados. Se não houvesse uma bancada para defender o meio ambiente lá no parlamento, certamente esse segmento, esse setor ficaria sem representação, sem uma articulação, né? A mesma coisa vale em relação a índios, né, negros, as minorias de um modo geral, né? Então essas frentes parlamentares, elas
em alguma medida, ela supre essa ausência de representação própria no parlamento ou um partido identificado com determinadas causas, né, que pudesse fazer essa representação. Enquanto o ativista trabalha na mobilização popular, o deputado pode ir muito além, apresentando projetos de lei que efetivamente podem alterar uma realidade social. Veja outras diferenças. O ativista tem o carisma e a liberdade de atuação sem seguir normas específicas. O deputado tem prerrogativas do mandato, como o direito de expressão por palavras e voto, mas precisa se submeter ao regimento da Casa Legislativa. O ativista trabalha com base em redes informais, que usam da internet até estruturas prévias, como sindicatos e outras entidades. O deputado atua a partir de partidos, que contam com uma estrutura funcional na Câmara e nos estados. O ativista pode exercer ampla liderança numa determinada causa, mobilizando outros setores à sua volta. O deputado pode se destacar entre seus pares nas comissões e plenário, assumindo a função de líder partidário. Ruralistas e ambientalistas avaliam as novas regras para o uso de agrotóxicos. Elas estão em análise aqui no Congresso Nacional. Já foram aprovadas por uma comissão especial da Câmara dos Deputados e precisam passar pelo plenário da Câmara antes de vir aqui para o Senado. Saiba os detalhes nesta reportagem da TV Senado. O tema é polêmico. De um lado, os produtores rurais, que reclamam da burocracia para que novos produtos de controle de pragas entrem no mercado. Hoje, o processo de análise e registro de novas substâncias pode demorar de 3 a 8 anos. Produtos que já estão registrados no mercado, foram considerados seguros para utilização no campo, esses produtos continuam na fila lá esperando e são reavaliados. Simplesmente por essa burocracia e esse sistema cartorial do Estado. De outro lado, ambientalistas e entidades médicas que se preocupam com o aumento no uso de produtos químicos na agricultura. Eles alegam que as mudanças podem trazer riscos à saúde e ao meio ambiente. O que eles estão chamando de desburocratização e modernização hoje, na verdade, é uma verdadeira irresponsabilidade. Porque o projeto ele não traz uma linha sequer que vai garantir mais agilidade, mais estrutura para esses órgãos avaliarem essas moléculas. O Brasil está indo totalmente na contramão da maioria dos países, né? Ninguém está falando de parar de usar agrotóxico da noite para o dia, mas de ter políticas de redução do uso dessas substâncias, né? A União Europeia tem, os Estados Unidos, que é um grande consumidor de agrotóxicos, também tem. O texto, resultado do trabalho de uma comissão especial criada pela Câmara, faz mudanças na lei dos agrotóxicos, em vigor desde 1989. A comissão analisou 29 projetos sobre o tema, que tramitavam no Congresso. Pela proposta, o nome agrotóxico será substituído por pesticida. A liberação de agrotóxicos idênticos e similares a outros já registrados será facilitada. E a análise de novos produtos passa a ser coordenada pelo Ministério da Agricultura. Mudança criticada pela Anvisa. Eu acho que pode ser feito com a participação dos 3 pilares, como é hoje. A agricultura avaliando a importância agronômica, a Anvisa avaliando o impacto à saúde e o IBAMA avaliando o impacto ao meio ambiente. Se nós tirarmos alguns desses pilares, eu acho que isso vai ser muito ruim. Nós nos posicionamos contrário ao projeto de lei, basicamente porque, na nossa impressão, ele retira a avaliação do risco sanitário, o que vai ser ruim, eu acho que para a saúde e vai ser ruim também para a agricultura. Outro ponto polêmico da proposta é o que permite o registro temporário de pesticidas. De acordo com o texto, se a análise de uma nova substância não for concluída no prazo de 1 ano, ela poderá receber um registro provisório. Mas para isso, já deverá estar autorizada em pelo menos 3 países que fazem parte da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Esse registro temporário é para garantir que, do ponto de vista de segurança alimentar, de proteção às plantas, de defesa vegetal, eu vou ter sempre os produtos mais novos, mais eficientes disponíveis para as plantas, desde que esse produto tenha sido registrado em pelo menos 3 países membros da OCDE, que são países que têm uma legislação
mais apertada do ponto de vista de defesa sanitária. Aí você abre um precedente aí, né, uma insegurança durante um tempo até que ele termine a sua avaliação. Se a substância for cancerígena, ela já vai estar no mercado, ela já vai estar sendo utilizada. Então isso é uma responsabilidade muito grande. A possibilidade de registro para substâncias que apresentem um risco considerado aceitável também é criticada por organizações ambientais. Já os produtores defendem que é preciso levar em conta o custo-benefício. Quando a gente faz comparações com outras tecnologias que nós utilizamos, né? Então, por exemplo, o raio-x. O raio-x ele é cancerígeno, mas você usa o raio-x. Por que você usa? Porque o benefício que ele dá para o ser humano é muito maior do que o perigo que você corre. Se você avaliasse essas tecnologias simplesmente pelo perigo, elas não deveriam ser utilizadas. Mas você faz uma avaliação de risco, dada a exposição que você tem a essa tecnologia e dado o benefício que ela te concede, você pode utilizar. Não tem como garantir o que vai ser definido como risco inaceitável. Inaceitável ou aceitável para quem? Né? Para quem está ali sofrendo a contaminação e o impacto daquele agrotóxico, não é aceitável. Né? Para quem está ganhando dinheiro com isso, pode ser aceitável porque tem essa questão econômica. Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV ou em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!